Olá para todos e vamos a mais um vídeo. Quem era o anjo assistente de Ellen White, mãe do Adventismo? Neste vídeo você vai saber quem era o anjo assistente de Ellen White que dava revelações para ela, inclusive datar a volta de Cristo. Todas as vezes que Ellen White datou a volta de Cristo, foi revelado pelo anjo, mas só que errou. Para quem não sabe, Ellen White é a mãe do Adventismo. Os ensinos desta religião estão fundamentados nas falsas profecias e nos ensinos desta mulher. E ela tinha um anjo que a acompanhava e dava revelações para ela. Só que Ellen White e as suas profecias não se cumpriram como datar a volta de Cristo. E ela tinha um anjo assistente que fazia previsões da volta de Cristo e revelava a ela. Será se esse anjo era de Deus? Pois a Bíblia diz que o dia e a hora da volta de Cristo ninguém sabe, nem os anjos, mas somente o Pai. Mateus 24, verso 36. Assista esse vídeo e você saberá quem era este anjo que contava mentiras para esta mulher e que os adventistas a têm como profetisa e seus ensinos impedem a igualdade com a Bíblia. E você, adventista, deverá deixar de acreditar nessa mulher e abandonar esta religião, depois deste vídeo aqui. Então vamos ver algumas passagens de livros, tudo com fontes, onde cita o anjo assistente revelando bobagens para ela. Vamos ler o livro História da Redenção, página 385. Ellen White disse acerca de seus escritos. Ela disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete destas mensagens, se referindo a seus ensinos. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. O anjo assistente disse para Ellen White que os ensinos dela é de vital importância para a salvação do homem. Então, para eles, só a Bíblia não é suficiente. E é isso que os ensinadores do Adventismo, esses que tem no YouTube, eles dizem. É a Bíblia e os ensinos de... Detalhe, irmãos. Ler os livros da senhora Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, tá ali, ó, com um pezinho no inferno. Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Ellen White. Só a Bíblia não é suficiente. Característica fundamental de uma seita. O exclusivismo e só a Bíblia não é suficiente, como o catolicismo, que tem a tradição além da Bíblia, as testemunhas de Jeová têm o corpo governante e suas falsas profecias, né, e suas literaturas. Então, para as seitas, só a Bíblia não é suficiente. O adventismo, além da Bíblia, tem Ellen White com suas bobagens que ela ensinou, como viajar pelos planetas. Ellen White viajava pelos planetas. Ela viu Enoque no planeta Saturno. Veja que o anjo disse, ai de quem remover um bloco ou um alfinete destas mensagens, colocando em pé de igualdade com a Bíblia e necessário para a salvação. Você que é adventista, só a Bíblia para você não é suficiente? Agora vamos saber quem era o anjo assistente que falou isso que acabamos de ler, pois ele fez algumas previsões erradas da volta de Cristo para ela. Numa reunião, o anjo disse que alguns que estavam lá estariam vivos na volta de Cristo. Isso foi em 1856. Se diminuirmos 1856 para 2025, temos 169 anos. Ainda que Jesus voltasse hoje, daqueles que estavam naquele culto, não teria ninguém vivo, mesmo que nascesse aquele dia. Será se alguém vive 169 anos? Se estivesse vivo, o Adventismo faria questão de mostrar. E foi o anjo assistente que disse a ela. Vamos ler?
Testemunhos de Jesus, página 108. Disse Ellen White: foi-me mostrado o grupo presente na assembleia e disse o anjo, alguns estarão vivos e permanecerão na terra para serem transladados por ocasião da vinda de Jesus. O anjo se referiu aos que estavam naquela assembleia, alguns que estavam na assembleia, e não no geral, se referindo à humanidade em geral, senão não seria profecia, pois a Bíblia diz que haverá vivos na volta de Cristo. Nesse caso, o anjo nem precisaria falar, porque a Bíblia deixa claro que haverá vivos na volta de Cristo. Ela se referiu, sim, a pessoas que estavam naquela assembleia. Não adianta você, adventista, querer mentir, não, querer distorcer aqui, porque não vai dar certo. E veja que foi o anjo assistente quem disse isso, sendo impossível acontecer. Isso mostra que o anjo não era um anjo de Deus, porque a data da volta de Cristo ninguém sabe, conforme lido, Mateus 24, 36. Isso significa que ela foi enganada e ela engana os adventistas até hoje. Os adventistas são enganados por esse espírito do engano que enganava essa mulher. Ellen White profetizou que Jesus voltaria em poucos meses, entre 1850 e no máximo 1851. Essa profecia Ellen White recebeu em 27 de junho de 1850. Assim ela relata o recebimento da profecia. Lá diz: o anjo que me acompanhava disse: o tempo está quase acabando. E então vi que as 7 pragas deviam logo ser derramadas sobre aqueles que não têm proteção. Mas agora o tempo está quase acabando. 1850. E aquilo que levamos anos aprendendo, eles terão de aprender em poucos meses. Veja bem, faltava poucos meses para Jesus voltar. 1850 já passou muito mais de 100 anos. E até agora não voltou. Repare as palavras de Ellen White. O tempo está quase acabando, mas não acabou. Aquilo que levamos anos aprendendo, e eles terão de aprender em poucos meses. Primeiros Escritos, páginas 58, 64 e 67. Para essa questão do anjo assistente, existe 2 hipóteses. Pode ser um espírito do engano, um demônio, que levou ao erro e continua enganando os adventistas até hoje, ou pode ser alucinações. Diz a história que ela levou uma pedrada na cabeça quando era criança ou jovem, adolescente. Quem sabe não causou problemas mentais, pois ela profetizou muitas bobagens, ensinou muita bobeira. Teve mais de 2.000 visões que só os adventistas acreditam, como vida em outros planetas, árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta habitado. Ela viajava pelos planetas, ela viu Enoque em Saturno. Isso pode ser alucinações, onde os adventistas acreditam nisso. Tem um ditado que diz que toda corte tem tão bobo, e o bobo da corte adventista é você. Você, adventista, é o bobo da corte. Como é que você pode acreditar nisso? O maior erro do adventismo é crer nas bobagens que ela ensinou, onde até para se batizar lá tem que confessar que acredita nas suas profecias, mesmo sem se cumprir. E você, adventista? Não está na hora de deixar essa falsa religião e se voltar apenas para a Bíblia? Faça isso enquanto é tempo. Se Jesus voltar, você corre o risco de ficar. Se gostou, dá um joinha. Muitos não vão gostar, mas o problema é seu. A verdade é essa. Os adventistas não falam isso. Esses ensinadores do YouTube não falam isso. Então nós falamos. É isso aí. Se gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreva. E até a próxima.